Nesse vídeo a gente vai aprender a calcular o peso de cada link. Então, antes da gente ir para as regras práticas do PCC, a gente precisa chegar lá sabendo como que a gente divide o nosso tráfego entre os links. Qual vai ser, por qual número a gente vai dividir, por qual resto a gente vai comparar. E também, se a gente tiver links diferentes, como é que a gente faz esse cálculo nessa divisão para a gente distribuir esse tráfego entre os links. Então, eu separei alguns exemplos aqui para a gente ir fazendo agora. E o conceito a teoria como é que você divide isso entre links. No vídeo anterior, eu mostrei a opção dos 3 links iguais, né? Um link de 100, o link 1 de 100, o link 2 de 100, o link 3 de 100 megas. O que acontece? A gente dividia por 3 e a gente mandava, se o resto desse 0, ia pelo link 1, se o resto desse 1 para o link 2 e se o resto desse 2 para o link 3. Dessa forma a gente dividia igualmente. Mas e se os links são muito diferentes entre si e são assimétricos? Como é que a gente faz? Então, o cálculo exato, a matemática exata é a seguinte, eu até escrevi aqui para a gente não esquecer. Você pega o MDC, que é o máximo divisor comum dos links, e depois divide cada um pelo MDC encontrado. A soma de todos será o total de marcações que deverão ser feitas para esse link. Então, a gente não vai fazer isso de cabeça, a gente vai usar uma calculadora para fazer isso, que fica muito mais fácil, vai auxiliar imensamente o nosso cálculo. Alguns dá para fazer de cabeça, outros não. Então, vamos fazer aqui com o exemplo 1, por exemplo. No exemplo 1, a gente tem lá uma RB que está chegando 4 links. Um link 1 de 10 megas, link 2 de 8, link 3 de 2 megas e o link 4 tem 6 megas. Tá? São esses links que eu tenho e eu quero balancear todos. Quero pegar o tráfego dos meus clientes e jogar para esses links. Na hora que eu for fazer as regras do PCC, eu preciso dizer exatamente por quanto que eu vou dividir e qual vai ser o resto de cada um. Então, a divisão está justamente atrelada a quanto link eu tenho e eu vou dividir esse tráfego em quantas partes para eu jogar em cada, e quantas partes eu vou jogar em cada link. Então, vamos ver. Você tem que pegar o MDC, né, o máximo divisor comum desses links. Então, eu tenho um site aqui que vai facilitar todo esse cálculo. Você pode ver aqui, é o conversordemedidas.com/matemática/MDC-máximo-divisor-comum. Tá? É um site que eu achei aqui que é bem interessante para você calcular isso. Então, vamos lá. O exemplo 1 tem 4 links. Eu vou digitar os números aqui separado por vírgulas. Então, eu tenho o 2, um link de 2, um link de 6, um link de 8 e um link de 10. Vou falar para ele encontrar qual é o MDC. Aqui, já deu a resposta. O MDC de 2, 6, 8 e 10 é 2. Então, o máximo divisor comum desses números é 2. E o que a gente faz? Podemos notar que o máximo divisor comum é 2, porque este é o maior número que se divide os números. E o que a gente faz? Vamos pegar uma calculadora. Isso aqui a gente pode fazer de cabeça, mas quando ficar mais difícil, a gente vai precisar realmente da calculadora. Então, a gente já sabe que o MDC deles é 2, de todos esses links. Então, a gente vai dividir cada um pelo MDC encontrado. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, a gente vai botar aqui no 2, 1, vai ter uma marcação para ele. Vamos lá calcular de novo. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui um pouquinho menos, para não ficar alternando. Vou botar aqui, isso. 6, vamos lá, o outro link. 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui vão ser 3 marcações. 8 dividido por 2 vai ser 4, então vão ser 4 marcações. E 10 dividido por 2 vão ser 5 marcações. Então, em quanto que eu vou dividir o tráfego dos meus clientes? A soma de todos será o total de marcações que deverão ser feitas. Então, 5 mais 4, 9, mais 1, 10, mais 3, 13. Então, eu vou ter 13 marcações. Eu vou dividir o tráfego dos meus clientes em 13. E nessa divisão em 13, 5 desses 13 vai para o link de 10 megas, 4 vai para o link de 8, 3 vai para o link de 6 e 1 vai para o link de 2. Dessa forma, a gente consegue dividir o tráfego e botar nos links e tentar balancear pela importância deles. Um link maior recebe mais marcações, o link menor recebe menos. Então, vamos ver aqui o exemplo 2. Como é que a gente faz? Um link de 100, um link de 50, um link de 100 e um link de 150. Vamos lá para o
para o site, botar as mesmas coisas. 50, 100 e 150. Vamos encontrar o MDC. O MDC desses três é 50. Porque é o máximo número que eu consigo dividir os três. Os três são divisíveis por 50. 50 dividido por 50 é 1. 100 dividido por 50 é 2. E 150 dividido por 50 é 3. Esse aqui também eu já posso botar até direto. 50 é 1. 100 dividido por 50 é 2. E 150 dividido por 50 é 3. Então eu vou ter 3, 4, 5, 6 marcações no total. Vou dividir o meu tráfego em 6. 3 dessas divisões, 3 sextos desse tráfego vai para o link de 150, 2 vai para o link de 100 e 1 vai para o link de 50. Dessa forma eu consigo dividir o meu tráfego. Vamos para o exemplo 3 aqui para a gente ver também um exemplo mais diferente. Vamos lá. Tem um link de 20, outro de 35, outro de 85. Vamos encontrar o MDC. Vamos lá, o MDC de 20, 35 e 85 é 5. O 5 é o maior número que consegue dividir todos esses três ao mesmo tempo, comum entre eles. Então vamos lá, vamos usar a calculadora. 20 dividido por 5 é 4. Então vamos botar 4 aqui. Vamos lá, 35 dividido por 5 é 7. Tá? Vamos botar aqui 7. E 85 dividido por 5 vai dar 17. E a gente pode somar todos. 17 mais 7, 24, mais 4, 28. Esse aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês o seguinte. Nesses outros aqui, a gente tem uma quantidade de regras até ok, normal. Nesse exemplo, olha só quantas regras a gente vai ter no total. 28 regras. Isso só para o PCC. E tem umas outras regras que a gente faz também, que a gente vai aprender depois, que também aumenta as nossas regras. Então, nesse exemplo, se a gente fosse fazer exatamente esse exemplo e seguir à risca essa conta, a gente ia ter que fazer 28 regras no PCC para eu poder dividir esses links de forma igualitariamente e transportar esse tráfego pelos meus links. Agora, o que acontece? 28 regras só para o PCC é muita coisa. Provavelmente eu vou encher a minha RB com muitas regras, pode ser que o processamento dela fique muito alto, é muita coisa para ela computar. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da RB que você tem. Mas 28 regras vai ser realmente bastante coisa. Então, o que a gente pode fazer? Como eu expliquei no vídeo passado, o PCC ele tem muita aleatoriedade. Então, primeiro que eu não sei o que o cliente vai acessar. Né? Então, essa aí já é a primeira aleatoriedade. Eu não sei o que ele acessa. No exemplo anterior, eu botei que ele está acessando a Globo, por exemplo. Então, o PCC pega isso tudo, transforma no algoritmo dele lá em um número inteiro. E daí ele divide, nesse caso ele dividiria por 28. E daí, se o restante desse 0, ele ia enviar para o link de 4, se o restante desse 1 para o link de 20, e assim sucessivamente até chegar no 27, por exemplo. São 27 restantes, de 0 a 27. Ou seja, é muita coisa. O que a gente pode fazer? A gente pode arredondar esses links. Então a gente arredonda, né? Porque como ele é tão aleatório, nesse momento a gente não precisa ser tão matematicamente correto. A gente arredonda esses links de uma forma que a divisão fique mais igualitária, fique sucinta, fique menor, e depois a gente avalia como que isso vai ser no nosso tráfego real. Então vamos supor, o que a gente pode fazer só olhando aqui? A gente pode, vamos lá, a gente pode simular o link de 20, a gente pode continuar tratando como 20 megas. O link de 35 a gente pode tratar como se fosse um link de 40. E o link de 85 a gente pode tratar como um link de 80. A gente aumenta 5 megas aqui, tira 5 megas lá e vamos ver como é que fica agora. Por exemplo, em vez de ter esses 20, 35 e 85, a gente tem 20, 40 e 80. Olha que legal. O MDC desses três é divisível por 20. E eu peguei justamente para eu tentar dividir por 20. E nesse caso, olha como é que fica. O link de 20 dividido por 20 é 1. 40 dividido por 20 é 2. E 80 dividido por 20 é 4. Desse jeito, 4, 5, 6, 7. Eu tirei de 28 marcações para 7 marcações. Então fica muito mais sucinto. Aí, claro que ele não está exatamente como o link é.
Mas ainda mais como a gente tem um link maior, um link grande, e o tráfego é muito aleatório, né? Ele sempre vai ficar um pouco mais para um link, um pouco mais para o outro. E isso depois, se a gente quiser, a gente pode aumentar, botar mais marcações. A gente divide, em vez de 7, divide em 8, 9, 10. E daí a gente pode jogar uma regra para um link, outra regra que estiver batendo mais, estiver marcando mais, a gente joga para o outro. Isso aí é tudo a gente vê. O caso é que a gente também não pode levar a matemática tão a sério nesse caso de dar 28 marcações, porque a nossa RB vai ficar muito cheia. Então, esse exemplo foi para alertar justamente nesse caso que também você não pode encher muito, você tem que tentar resumir cada vez mais para ficar um negócio bem interessante. Vamos lá, o exemplo 4. O exemplo 4 é com link simétrico, foi justamente o exemplo que a gente fez, que eu mostrei no vídeo passado. Então, vamos lá, o Sam tem 3 links de 100 MB. Só fazer a conta aqui, mas a gente já sabe quanto que vai dar. Qual é o MDC desses 3? É 100. Né? O maior número que divide esses 3 aqui, sem sobrar nada, é 100. A gente já sabe, 100 dividido por 100 dá 1, link 2 também 1, link 3 também 1. Tá? Então vou ser 3 marcações. Eu pego todos os tráfegos do meu cliente, divido por 3. Se o resto ele vai ficar assim, nas marcações a gente vai ver isso na parte prática, tá? Eu divido por 3. Se o resto der 0, vai para o link 1. Divido por 3. Se o resto der 1, vai para o link 2. Divido por 3 de novo. Se o resto der 2, vai para o link 3. Tá? É assim que funciona. A gente vai ver isso aqui lá na prática. E o último exemplo que eu queria mostrar aqui é a gente tem 4 links. Um link de 12 megas e meio, o segundo link de 24,3 megas, o terceiro link de 4 megas e o quarto link de 150 megas. Então, o que acontece? Quando um cliente vem com esse tipo de link para fazer balanceamento, a gente normalmente não aconselha. Tá? Então, se o seu link menor e o maior for muito diferente, então, por exemplo, eu tenho um link de 4 e um link de 150, eu já sei por via de regra que vão ser muitas marcações que eu vou ter que fazer. E também, provavelmente, esse link de 4 MB vai entupir de alguma maneira. Tá? Porque se eu já tem um link de 150 MB, o meu tráfego é grande. E é provável que o link de 4 MB top e fique sempre topado. Então, normalmente o que eu faço? Se você tem um link desse de 150 e outro de 4, não bota esse de 4 no balanceamento. Deixa ele de backup, por exemplo. Se cair os seus links, você usa esse de 4. Ou usa esse de 4 só para algumas empresas, alguma coisa especial, alguma máquina especial na sua rede, mas não bota ele dentro do seu balanceamento. Não bota ele dentro do bolo, porque você não vai conseguir balancear eles todos. Outro caso também é quando você tem esses links assim quebrados. Né? Porque, obviamente, se você tem link quebrado assim, você não vai conseguir achar o MDC deles e também você vai conseguir ficar perdido. Então, vamos supor, se alguém chega assim, eu tenho um link de 17, outro de 32, outro de 29, outro link de 11, você fala assim, não, peraí, eu vou ter que... Eu já sei que eu vou ter que achar um divisor comum entre eles. Esses links eu não vou conseguir dividir por nada. Então, você já vai tentando manter um parâmetro, uma regra entre eles. Então, não ache links assim muito doidos, com os números sem noção. Tenta achar números assim, ou que terminem em 0 ou que terminem em 5, por exemplo. Ou desde que você consiga imaginar um MDC alto comum entre eles. Por exemplo, esse link aqui de 12, vamos supor que esteja só. Vamos tirar esses dois links daqui, que eles são muito diferentes entre si. Vamos ficar só com o link 1 e 2. Mesmo que o cliente fale assim, Sam, o meu link 1 é 12,5 megas. Esse é o meu link 1. E o meu link 2 é 24,3 megas. Aí se você for achar o MDC, você vai achar um número lá doido. Então o que você vai fazer? Não, beleza, vamos supor então que esse link de 12,5 seja só de 12. E esse link de 24 seja só de 24. Então o que acontece? 12... o MDC de 12 e 24, e essa aqui a gente pode fazer de cabeça, justamente eu fiz de cabeça, é 12. Então olha que interessante, 12 dividido por 12 é 1, 24 dividido por 12 é 2. Então eu só tenho que fazer 3 marcações. Se eu fosse pegar aqueles números quebrados, ia dar um número extraordinário. Então o que eu quero resumir aqui é: não tente fazer muitas marcações na hora que você for dividir, tá? Se alguém te der uns links muito grandes,
muitos diferentes um do outro. Não tente fazer muitas marcações, a sua RB não vai aguentar, provavelmente, e também vai ficar muito difícil o manuseio delas. Então, sempre tente ficar com regras pequenas, tá? E também não pegue links assim quebrados, tá? Eu tenho um link de 13, um link de 18, um link de 27. Tente, na sua cabeça, tenta montar. Então, o de 13 pode virar 15 ou pode virar 10, porque você sabe que esse tráfego vai ser aleatório. Então, mesmo que a gente dividir certinho, lá na frente pode ser que o tráfego, por exemplo, vamos supor aqui esses links de 2, 8, 6 e 10 que a gente dividiu. Pode ser que o link de 8 megas top, pode ser que o link de 6 megas top, pode ser que o de 2 megas top fique topando, apesar da gente ter dividido aqui igualmente. Mas como o PCC passa por tanta aleatoriedade, a gente já não sabe exatamente se a gente se é garantido esse tráfego nosso de forma igualitária. A gente tem um padrão para seguir. Esse é o padrão para você seguir, para você ter um primeiro parâmetro. Agora, se o link não ficar nivelado, aí a gente vai mudando aos poucos. Eu posso incluir uma divisão a mais. Não, divide por mais um número. E esse outro restante aqui eu jogo para um link que tá pouco. Ou eu vou tirar uma marcação desse link e jogar para outro, que esse link está topando. Isso a gente vai aprender também na parte prática. Eu vou dar mais uma reforçada nisso. Então, esse vídeo aqui, espero que vocês tenham aprendido como que se faz a divisão de peso entre os links, tá? É justamente essa teoria que eu botei ali em cima. Você pega o MDC dos links e depois divide cada um pelo MDC. Né? Você vai pegar o quanto de marcação para cada link e você soma todos. Você vai saber o total de marcações por este link. E também essas observações aqui que eu fiz durante o vídeo também para você prestar atenção na hora que você for pegar essas marcações dos seus links. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo prático.